Olá, está no ar o Estúdio C, a atração cultural aqui da TV Câmara e que nesta edição trata de exposições artísticas. Eu começo falando do programa de itinerância da Bienal de São Paulo, que mais uma vez passa pelo Sesc Rio Preto. Com isso, a população aqui da cidade pode conferir um recorte da 34ª edição da Bienal, que ficou em cartaz na capital paulista no ano passado. O acervo que pode ser visto em Rio Preto reúne obras de 11 artistas, além de representantes nacionais, há trabalhos da Colômbia, Itália, Portugal, França e Coreia do Sul. A equipe do Estúdio C foi até o Sesc em busca de detalhes da mostra e o resultado você confere agora. Nessa itinerância da Bienal de São Paulo aqui no Sesc Rio Preto, a gente recebe um conjunto de cerca de 80 obras, que é um conjunto bastante diverso de manifestações artísticas. A gente tem quadros pintados com tinta acrílica, a gente tem várias séries fotográficas compostas por ensaios fotográficos, temos arte em vídeo, e aí seja com vídeo performance ou com vídeo arte realmente, e também temos uma grande instalação, que é uma grande escultura de luz, que a gente costuma chamar, que é a instalação que a gente tem bem na entrada do espaço da Marinella Sanatório, uma artista italiana, que criou esse trabalho em conjunto com a comunidade de Cidade Tiradentes. Então, é um conjunto bem diversificado sobre essas várias manifestações possíveis da arte contemporânea no mundo atual e que a gente tem aqui a oportunidade nessa experiência de passar um pouquinho por cada uma delas. O nome dessa edição da Bienal de São Paulo, Faz Escuro Mas Eu Canto, ele recupera um verso de um poeta amazonense chamado Tiago de Mello, que escreveu um poema chamado Madrugada Camponesa. Então, Faz Escuro Mas Eu Canto é um verso desse poema. E na visão curatorial, quando essa mostra foi criada, era de pensar sobre esses lugares e sobre esse momento de resistência e de resiliência. Então, todas essas escuridões que a gente passa no mundo atual e que mesmo assim a gente continua resistindo ou que a gente continua tentando ver talvez um lado ainda mais otimista, de que apesar de toda a diversidade a gente ainda encontra maneiras de cantar ou maneiras de seguir vivendo. Então, essa foi um pouco a ideia curatorial. Nesse recorte aqui na itinerância de Rio Preto, a gente recebeu duas artistas indígenas. Uma é a Dayara Tucano, que é nascida aqui no estado de São Paulo. A Dayara, ela cria uma série de obras de gravuras a partir de tinta acrílica e usando uma composição geométrica que remete a muitas coisas da cultura, da aldeia dela, e também que tenta transmitir um pouco da experiência com a ayahuasca, que está muito envolvido nos ritos da aldeia e do povo dela. Então, esse seria um pouco o que envolve a obra da Dayara Tucano. A outra artista é a Uira. A Uira, ela é natural do Pará. Atualmente ela mora em Manaus. E nas obras da Uira, ela, através da fotografia e de performances que ela faz em locais públicos, ela tenta chamar atenção muito a respeito da preservação do meio ambiente e sobre como que esses processos nossos de urbanização e de ocupação do espaço, nesse processo a gente abafou a cidade e embaixo desse asfalto no qual a gente vive, existe uma floresta que está ali não morta, mas que ela está adormecida e que a qualquer momento ela pode dar sinais de que ela vai ocupar espaço de novo. Então ela leva bastante a gente a refletir sobre essa dualidade entre meio ambiente, urbano, o que é natural, o que não é, e na verdade essa transitabilidade do tempo mesmo, de como que as coisas podem se transformar ao longo do período. Além das questões indígenas, as obras que a gente tem aqui, elas falam sobre muitos temas que são pauta do dia e que a gente pode desenrolar muitos assuntos a partir dele. Mas a gente tem obras que tocam muito no assunto sobre a colonização, por exemplo, sobre como o processo de colonização, não só no Brasil, mas na América Latina, que passou por processos muito semelhantes, como que essa colonização foi feita, que efeitos principalmente que essa colonização traz até hoje para a gente, quanto dos problemas sociais que a gente passa, de desenvolvimento, de desigualdade social, tem raízes lá no nosso processo de colonização e que ainda assim continuam reverberando ainda hoje. A gente tem obras que falam sobre, questionando a gente um pouquinho sobre
como a gente lida com as ruínas da civilização, por exemplo, e aí a gente pode entender ruínas de muitos aspectos, né? Assim, como que a gente lida com os traumas dessa vida histórica que a gente passa, né? A gente aprende com as coisas do passado, a gente repete os erros que a gente já teve para não errar novamente dessa maneira. A gente está ainda em uma pandemia que a gente observou uma crise sanitária que a gente não sabia nem como enfrentar e que gerou uma crise gigantesca. A gente tem ruínas, famílias em ruínas, países em ruínas, então leva a gente a pensar muito sobre essas possíveis ruínas também e como que a gente lida com elas daqui para frente. O programa de itinerâncias da Bienal, que é realizado em parceria com o SESC aqui no estado de São Paulo há mais de 10 anos, o principal objetivo dele é, de fato, não só amplificar os espaços em que essa exposição chega, porque ela acontece, a grande mostra coletiva na capital de São Paulo. Então, no ano seguinte a essa mostra coletiva, essa exposição grande ela é fragmentada em muitos pedaços que viajam por centros culturais não só do Brasil, mas também da América Latina e às vezes de alguns países na Europa. Então, a ideia é que ela, de fato, chegue em outros lugares em que só o evento na capital não seria capaz de chegar, e com isso possibilitando que ela dure por um tempo maior, então ela não fica restrita apenas àqueles 6 meses em que ela fica na cidade de São Paulo, por exemplo, e que possibilita o acesso de muita gente. A gente sabe, por exemplo, quem mora no interior enfrenta uma série de dificuldades para poder se deslocar até a capital, para poder fruir esse material lá. Então, trazer esse material para cá é possibilitar não só que as pessoas espontaneamente venham visitar, mas também que os grupos escolares e que as escolas da região possam trazer os seus alunos e começar desde cedo uma cultura visual e uma alfabetização visual com as crianças e com os alunos a partir das obras que a gente tem aqui. A visitação espontânea está aberta, então quem quiser visitar é só vir ao SESC, a entrada é gratuita e as visitas escolares também já estão abertas. Então, escolas, instituições que queiram trazer os alunos, basta entrar em contato com a gente também para que a gente consiga agendar essa vinda dos alunos para cá. A itinerância da Bienal aqui no Sesc Rio Preto, ela segue até o dia 31 de julho, de terça a sexta, a visitação é da 1 até as 9h30 da noite, e sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 6h30 da tarde. E ali pertinho do SESC tem outro acervo em exposição e o melhor, de forma permanente. Eu estou falando do Memorial Dinorá do Vale, instalado na Casa de Cultura, um dos núcleos de arte aqui do município. Confira! Um memorial reúne elementos da história e das obras da escritora Dinorá do Vale. O acervo, que fica em exposição permanente, está instalado na Casa de Cultura de Rio Preto. O prédio é batizado com o nome da autora que marcou o cenário cultural e artístico da cidade. Dinorá e Casa de Cultura, eles se confundem. Não tem como você separar Casa de Cultura e Dinorá, porque foi ela que fundou, né? Ela foi a primeira diretora quando fundou a casa em julho de 1968. Então, lá se vão 50 e tantos anos. E a Dinorá, ela representa não só para Rio Preto, mas para o Brasil, e nós podemos ver aqui no memorial, a grande escritora que ela foi, né? Ela está entre as 10 maiores, entre Raquel de Queiroz, enfim, todas essas grandes escritoras, mas ela optou por ficar em Rio Preto. E ficando em Rio Preto, ela dirigiu a Casa de Cultura por 30 anos. Então, por isso que eu digo, não tem como você separar Dinorá e Casa de Cultura, é uma coisa só. Dinorá nasceu em 10 de julho de 1926 e faleceu em 1º de maio de 2004, aos 77 anos. No acervo do memorial estão objetos da mesa de trabalho da escritora, quadros, esculturas, vestimenta, discos e livros. O conjunto de obras foi organizado pela artista gráfica Moema Comidian, filha de Dinorá, e com a colaboração de amigos da autora. A filha dela, né, que trouxe esse material para cá, tirando lá da casa onde a Dinorá viveu quase que a vida toda, e ainda tem um grande material lá, tem muita coisa, né? Isso daqui é só uma pequena parcela de tudo aquilo que a Dinorá amealhou durante a sua vida toda. Olha, nós temos aqui os livros que ela escreveu, inclusive o Pau Brasil,
que foi o prêmio da Casa de las Américas em Cuba, né? E na época em que ela ganhou o prêmio, Cuba e Brasil, eles estavam estremecidos. Aí ela foi até o Chile, de avião foi até o Chile, do Chile ela foi para Cuba para receber o prêmio. Dinorá do Valle também atuou como jornalista, publicando crônicas na imprensa local. Como professora, dedicou-se ao ensino de educação artística e desenho geométrico. Além disso, tornou-se nome essencial para a cena cultural riopretense. Foi uma grande incentivadora artística local. Inúmeros representantes das artes plásticas, teatro, literatura, entre outras manifestações, iniciaram sua trajetória com o estímulo de Dinorá. Esse foi o caso do artista plástico Jocelino Soares, atual diretor da Casa de Cultura. Olha, eu sou suspeito para falar porque eu sou cria da Casa de Cultura e cria da Dinorá, que eu comecei no Salão de Arte dela lá em 1974. Olha o tempo, né? Então, tudo isso que acontece, a escola ou o núcleo de artes aqui da Casa de Cultura, né? Tudo isso é para manter viva a memória de Dinorá do Valle. No Teatro do SESI, uma exposição aborda o retrato fotográfico e sua transformação com o passar dos anos. A mostra MySelf reúne 23 esculturas de diferentes personagens em tamanho real. O público pode interagir com as obras e registrar tudo pelo celular. Da mistura de argila, gesso e papel, nascem os personagens da artista visual paulistana Gigi Manfrinato. Na exposição MySelf, eles ajudam a contar a história da fotografia ao longo dos anos. Da câmera lambe-lambe ao celular que registra cada momento da vida cotidiana, a mostra leva os visitantes a refletir sobre a transformação do retrato com o passar do tempo. A instalação permite que o público interaja com as obras e possa se fotografar ao lado dos personagens. Roupas e adereços estão disponíveis para o momento do registro. A exposição fica no saguão do Teatro do SESI até o dia 30 de julho. As visitas podem ser feitas de terça a sábado, das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite, exceto feriados. As reservas podem ser feitas pelo site Meu SESI. Agendamentos escolares e de grupos podem ser realizados de terça a sexta-feira, das 9 às 11 horas da manhã e das 3 às 5 horas da tarde. O Teatro do SESI fica na Avenida Duque de Caxias, número 4656, Jardim dos Seixas. O telefone é 3221-8600. Esta edição do Estúdio C fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Mais informações sobre cultura você acompanha também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais!